Ezequiel capítulo 37, a visão de um vale de ossos secos. O texto diz assim, veio sobre mim a mão do Senhor, e o Senhor me levou em espírito e me pôs no meio de um vale que estava cheio de ossos, e me fez andar ao redor deles. E eis que eram muito numerosos sobre a face do vale, e estavam sequíssimos. E me disse: filho do homem, poderão viver esses ossos? E eu disse: Senhor Jeová, tu o sabes. Então me disse: profetiza sobre esses ossos, e dize-lhes: ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Jeová a esses ossos: eis que farei entrar em vós o espírito, e vivereis. E porei nervos sobre vós, e farei crescer carne sobre vós, e sobre vós estenderei pele, e porei em vós o espírito, e vivereis, e sabereis que eu sou o Senhor. Então profetizei como se me deu ordem, e houve um ruído enquanto eu profetizava, e eis que se fez um rebuliço, e os ossos se juntaram, cada osso ao seu osso. E olhei, e eis que vieram nervos sobre eles, e cresceu a carne, e estendeu-se a pele sobre eles por cima, mas não havia neles espírito. E ele me disse: profetiza ao espírito, profetiza, ó filho do homem, e dize ao espírito: assim diz o Senhor Jeová, vem dos quatro ventos, ó espírito, e assopra sobre esses mortos para que vivam. E profetizei como ele me deu ordem. Então o espírito entrou neles, e viveram, e se puseram em pé, um exército grande em extremo. Verso 11, então me disse: filho do homem, esses ossos são toda a casa de Israel. Eis que dizem: os nossos ossos se secaram, e pereceu a nossa esperança, nós estamos cortados. Portanto, profetiza e dize-lhes: assim diz o Senhor Jeová, eis que eu abrirei as vossas sepulturas, e vos farei sair das vossas sepulturas, ó povo meu, e vos trarei a terra de Israel. E sabereis que eu sou o Senhor, quando eu abrir as vossas sepulturas, e vos fazer sair das vossas sepulturas, ó povo meu, e porei em vós o meu espírito, e vivereis, e vos porei na vossa terra, e sabereis que eu, o Senhor, disse isso, e o fiz, diz o Senhor. Amém, Jesus? O texto em si já traz uma bênção sozinho, sem pregação, sem nada, ele já lhe traz uma bênção, né? O profeta Ezequiel, um homem de Deus, alguém que era a boca de Deus, foi usado aqui nesse texto. Deus dá uma visão a ele, Deus mostra a ele algo que a princípio certamente trouxe a ele uma tristeza grande, era algo muito feio no princípio. Deus o levou a um vale de ossos secos, era uma cova coletiva. Geralmente quando se enterra alguém, se enterra um em cada cova, né? Aqui não, era uma cova e haviam várias pessoas dentro dessas covas. E mortas há muito tempo, os ossos já estavam secos ali dentro. Essa foi a visão dele. Ossos, ele chega a dizer que esses ossos estavam sequíssimos. Estavam ali já há muito tempo debaixo do sol, debaixo da chuva, há muito tempo assim. Uma cova coletiva, uma sepultura coletiva, muitos mortos. Há muito tempo estavam mortos ali, só ossos. E Deus vira para ele e fala assim: profeta, você acha que esses ossos podem tornar a viver? O que você acha? Veja que Deus pede a opinião dele. Coloque-se no lugar de Ezequiel. Se você visse um monte de caveiro, um monte de esqueleto, e Deus falasse: você acha que isso aí pode viver? Ele ficou com medo até de responder. Ele disse assim: Deus, o Senhor sabe. Tipo assim, não sei não, o Senhor que sabe, eu não sei. Eu estou vendo um monte de esqueleto, como é que isso aqui vai voltar a ter vida? Como? Humanamente falando é impossível, não tem jeito não. Aí Deus falou para ele assim: profetiza sobre esses ossos. E ele começou a profetizar.
A Bíblia diz que nós não somos guiados por vista, nós somos guiados pela fé. É como se você visse uma situação toda destruída, tudo arrasado. Você está vendo que aquilo ali está tudo destruído, mas você começa a declarar com a sua boca que aquilo ali não está destruído. Ele não disse assim, não tem esperança para esses ossos, não. Ele começou a dizer, olha, eu quero que esses ossos vivam. Eu quero que a vida entre nesses ossos. Ele começa a profetizar a vitória, irmãos. Parecia que não ia acontecer nada. Mas ele vai profetizando sobre os ossos, dizendo, eu quero que vocês vivam. Eu quero que esses ossos ganhem vida. E a Bíblia diz que de repente ouviu-se um ruído. E a Bíblia diz que houve um rebuliço. O que é um rebuliço? Eu imagino aqueles ossos, de repente aquele monte de osso, tudo um em cima do outro. De repente deu um sacode naquele negócio, né? Começou a remexer. Você consegue imaginar o susto do profeta? Vendo aquilo ali? Aquele monte de osso, tudo morto, né? De repente começa a mexer um osso no outro. E a Bíblia diz que os ossos começaram a se juntar, irmãos. Olha que coisa tremenda. A mão que estava lá de um lado juntou com o braço que estava do lado de cá, a cabeça que estava lá juntou com o pescoço que estava do lado de cá, os ossos começam a se juntar, começa a vir carne sobre aqueles ossos, começa a vir nervos, e aqueles corpos ficam de pé. Aí, a Bíblia diz que Deus fala para ele, agora você vai profetizar ao Espírito, para que o Espírito entre. Estavam ali, mas não tinham vida ainda. E ele então começa a profetizar. E o Espírito entra naqueles corpos, agora já não eram mais apenas ossos, eram corpos, e aqueles corpos começam então a se levantar e se formam num exército extraordinário. Eu fico imaginando, né, o camarada que vê aquele vale de ossos secos e agora ele vê um exército marchando. Coisa tremenda que ele viu. Isso aqui tem muitas lições para nós nesse texto, mas deixa eu falar primeiro do lado profético, né? Esse texto, ele encerra também uma profecia que o profeta Ezequiel, quando ele fala isso, ele estava profetizando algo que ia acontecer. Ele está falando sobre Israel, inclusive o próprio texto diz que os ossos são a casa de Israel, aqueles ossos secos que ganharam vida. E Israel teve períodos assim muito complicados, muito difíceis. Teve o período do cativeiro, onde praticamente os ossos se secaram, o povo estava escravo e depois saíram do cativeiro babilônico. Mas esse texto aqui também, ele vai mostrar o povo de Israel, a nação de Israel mesmo, como Deus falou aqui. Houve um período em que Israel, os ossos se secaram, Israel ficou igual um vale de ossos secos. Por quê? Porque Israel deixou de ser nação. No ano 70 depois de Cristo, Jerusalém foi invadida, Jerusalém foi destruída, e os judeus se espalharam pelo mundo todo. Um fenômeno que foi chamado de a diáspora, né? Os judeus se espalharam pelo mundo todo. Para todo lado tinha judeu. É como se Israel deixasse de ser nação ali. É aquilo que a Bíblia fala, né? Como se a figueira tivesse secado. A figueira secou. A figueira é Israel. Secou. A figueira estava seca. E os judeus espalhados pelo mundo todo. Israel deixou de ser nação. Porém, em 1948, maio de 1948, estava acontecendo uma votação na ONU para que Israel voltasse a ser nação. Então estava empatada a votação. E alguém tinha que desempatar. E dependia dele. Aquele homem iria dizer se Israel voltava a ser nação ou não. E um homem chamado Oswaldo Aranha, inclusive brasileiro, influenciado por Deus, esse homem não era crente, mas influenciado por Deus, porque você sabe que Israel tem a bênção de Deus. Ele votou para que Israel voltasse a ser nação. E Israel então volta a ser nação num dia, por causa da votação daquele homem em maio de 1948. É interessante porque a profecia dele aqui estava se cumprindo, os judeus então começam a voltar para a sua terra, os ossos estavam espalhados, Israel que estava espalhado pelo mundo todo, os judeus que estavam espalhados pelo mundo todo, voltam para Israel agora, os ossos voltando para a sua terra, como o profeta declarou aqui, eles vão voltar para a terra deles. E isso aconteceu. Em um dia Israel voltou a ser nação. Se cumpriu, inclusive, uma profecia de Isaías. Rapidinho, já vou entrar no assunto aqui, é só uma parte que eu acho interessante. Isaías 66, 8, olha o que diz Isaías, ele vai colocar ali para nós. Isaías 66, versículo 8.
Olha o que Isaías profetizou o dia em que Israel voltaria a ser nação. Isaías profetizou o dia em que Oswaldo Aranha voltaria para Israel voltar a ser nação. Olha aí de novo, olha o texto lá para nós. Quem jamais ouviu tal coisa? Quem viu coisas semelhantes? Poder-se-ia fazer nascer uma terra em um só dia? Nasceria uma nação de uma só vez? Mas Sião esteve de parto e já deu à luz seus filhos. Você vê que Isaías, muitos anos, né? Lá atrás ele profetizou isso. Haverá um dia em que uma nação vai ser criada. Israel voltou a ser nação num dia, por causa do voto de um homem. Ou seja, o que o Ezequiel profetiza aqui, aconteceu isso daqui. Ou seja, Israel, que estava espalhado pelo mundo todo, os ossos que estavam espalhados sobre o mundo todo, eles agora voltam, os judeus voltam para a sua terra, o Estado de Israel, né, a nação de Israel volta a ser contado como nação, para a glória de Deus. A palavra se cumpre. Como diz a Bíblia, passarão os céus e a terra, né? Mas as minhas palavras não vão de passar. Mas eu quero entrar agora na questão para nós, aqui no conselho de Deus para nós. O Vale de Ossos Secos, irmãos, ele mostra uma situação aos olhos humanos impossível de ser revertida. Não tem como reverter isso. É um quadro que você olha assim, tudo morto. Às vezes a vida das pessoas está parecendo um vale de ossos secos. Financeiramente falando, pastor, minha vida financeira é uma vida morta. Eu não consigo prosperar, não consigo avançar. Eu ando para trás ao invés de andar para frente. Pastor, no meu casamento, só Jesus na minha vida. Pastor, na minha vida espiritual, estou muito mal espiritualmente, eu preciso de uma benção. Tem muitas coisas mortas na minha vida. Minha saúde precisa de uma benção. Pastor, eu olho para todo lado e eu só vejo ossos secos, eu só vejo morte, eu só vejo destruição. Eu não tenho esperança nenhuma, eu não tenho expectativa nenhuma de mudança. Tudo que eu vejo é essa situação aí. Precisando de uma bênção, precisando de um milagre, não sei o que eu faço, não. É um vale de ossos secos, uma situação complicada. Só tem osso, mais nada. Mas o que você faz diante de uma situação dessa? Se o profeta chegasse ali e reclamasse, ia ajudar alguma coisa? Ia mudar alguma coisa? Se ele chegasse e ficasse murmurando, não ia ajudar. Então Deus falou para ele: profetiza sobre os ossos. Foi o que Paulo fez quando estava na prisão. Perto da meia-noite, Paulo e Silas murmuravam e reclamavam. Não é isso que está escrito? É isso que está escrito? Não. Estavam presos, com as costas machucadas, mas perto da meia-noite, diz a Bíblia, que eles começaram a cantar e começaram a orar. Eu não imagino Paulo cantando uma canção de derrota, não, uma canção de vitória. Amém, Jesus? Se fosse hoje, eu imagino Paulo cantando assim, ó. Então minha alma canta a ti, Senhor. Com as costas todas arrebentadas. Quão grande és tu, quão grande és tu. Todo machucado, preso. Então minha alma canta a ti, Senhor. Quão grande és tu, quão grande és. Ele estava profetizando, irmão. Não sei o que ele estava cantando lá, não. Mas ele profetizava. Quando ele abre a boca e começa a declarar, e ele estava declarando a vitória dele. De repente aconteceu um terremoto, você conhece a história. A Bíblia diz que as prisões de todas foram soltas, as portas se abriram, o carcereiro foi salvo, foi batizado. Deus operou milagre naquela prisão. Ele estava profetizando a vitória dele. Irmão, ficar murmurando não vai adiantar. Você tem que declarar a sua vitória. Tem que profetizar. O missionário tem um milagre que ele tem mostrado aí, que aconteceu lá em Cantanduva. Certamente você já viu, que geralmente ele mostra. Ele estava terminando já a parte da oração e entrou um homem. Você deve ter visto isso. Ele entrou carregado por 2 homens. E o missionário, aquele homem, não tinha condição nenhuma de andar. Estava carregado. E o missionário, de repente, falou para o homem: por que você está desse jeito aí? Ele contou a história, o missionário falou: não, vem cá. Começa aí, coloca um pé primeiro, coloca o outro. O que o missionário estava fazendo? Estava profetizando para aquele homem, irmão.
Aquele homem não tinha condição nenhuma de andar, não. Mas o missionário estava dizendo, anda, você pode andar, anda aí. Mexe essa perna aí, vai. Aí o homem foi devagarinho, botou uma perna, vai, bota outra. Daqui a pouco o homem começa a andar e começa a correr pelo salão. O testemunho é bonito demais. O homem corre, mas corria mais do que os dois pastores que estavam atrás dele. Os pastores correndo atrás e o homem tampado na frente. Se o missionário dissesse, ei, irmão, você está ruimzinho, hein? Tem jeito para tu não, hein? Acho que você nunca mais... Como é que ia ser? Você entende? O que é profetizar sobre o vale de ossos secos? É você olhar a sua situação, que está difícil. Ninguém está dizendo que não está. Mas você vai abrir a boca e vai declarar a vitória sobre essa situação. Ao invés de você declarar que não tem jeito, você vai declarar, não tem jeito sim. Essa minha situação tem solução. E eu vou contar a minha vitória em nome de Jesus. Isso aqui vai dar certo, aquele dinheiro vai sair, aquela bênção vai acontecer. Ao invés de dizer assim, eu nunca vou casar, você fala assim, eu vou casar e meu casamento vai ser bonito em nome de Jesus. Eu vou receber essa bênção, eu vou receber aquela. Toma posse, irmão. Porque quanto mais você fala que não vai, pior é. A Bíblia diz que a terra era sem forma e vazia, não é assim? E o Espírito de Deus se movia ali sobre a face das águas. E disse Deus, haja luz e houve luz. Como é que Deus criou todas as coisas? Com a palavra dele. Deus profetizou sobre as águas. Você precisa profetizar também, vai dar certo, vai acontecer. Porque tem gente que é tão negativa, irmão. Você já me ouviu falar aqui de um desenho animado? Lipe Leão e o Hard Haha? Entra lá na internet, você vai achar lá no YouTube. O leão todo animado, aí traçava lá os planos dele, vai dar certo, Hard, agora vai dar certo, nós vamos conseguir, alto astral. E o outro, uma hiena toda desanimada, eu falei que não ia dar certo, não vamos conseguir, não vou conseguir, eu falei, ó dia, ó mês, ó azar, eu falei que não ia dar certo. Com qual desses dois você se identifica? Irmão, Deus quer você declarando a sua vitória. Diga glória a Deus. Pastor, mas eu não sou doido. Eu estou vendo que está tudo destruído, pastor. Os meus olhos estão vendo. Esse é o teu problema. Você enxerga com os olhos físicos, mas não vê com os olhos da fé. Você tem que enxergar com os olhos espirituais. Amém, meus irmãos? Enxerga com os olhos da fé que você vai ver a sua vitória. Começa a confessar, a declarar a sua vitória. O nosso papel tem um papel muito grande na cura. A nossa palavra, né? A nossa confissão tem um papel muito grande na cura, tem um papel muito grande no milagre. Então, ele profetiza sobre o vale de ossos secos. Ele declara que aqueles ossos, eles iam ganhar vida, e assim aconteceu. Parecia impossível, mas os ossos se juntaram, depois a carne veio cobrindo aqueles ossos, e olha, irmãos, a bênção aconteceu, aquilo ali se formou num exército extraordinário em nome de Jesus. Diga glória a Deus. Aí vem a lição que eu quero trazer para você dentro da palavra. Nós temos que profetizar a vitória. Da nossa boca tem que sair palavra positiva, palavra de bênção. Agora, o vale de ossos secos, irmãos, ele também vai mostrar algo tremendo. Você percebe que o texto começa falando de um vale cheio de ossos, e ele termina dizendo que esses ossos foram cobertos de carne, músculos, medulas e nervos. Começou com os ossos, mas quando ele termina, havia carne sobre esses ossos. O reino de Deus é diferente de tudo que você já viu. No nosso reino as coisas são de um jeito. Aí você vê Jesus chegar e falar assim, o meu reino não é desse mundo. Quantas vezes Jesus falava para os principais sacerdotes lá, o reino de Deus é assim, o reino de Deus não é igual ao reino desse mundo aqui. Por exemplo, no reino de Deus, Jesus falou que os últimos serão o quê? Os primeiros. Olha que reino diferente. E os primeiros serão os últimos, Jesus declarou. Os últimos serão primeiros, os primeiros serão últimos. É diferente do nosso reino. No nosso reino não é assim, mas no reino de Deus é. Jesus disse que para receber você tem que fazer o quê? Dar primeiro. É diferente. No nosso reino nós recebemos para dar. No reino de Deus você dá primeiro para depois receber. É tudo o contrário no reino de Deus. No reino de Deus a Bíblia diz que aquele que quer ser grande tem que fazer o quê? Tem que diminuir primeiro. Primeiro tem que ser pequeno para depois ser grande. É tudo o contrário. O reino de Deus é diferente, irmão. A Bíblia diz que aquele que quer ganhar a vida tem que fazer o quê? Tem que dar a vida.
Você vê que o reino de Deus é tudo o contrário, e aqui não é diferente. Primeiro vem o osso, veja, começa com os ossos, e depois vem a carne. É claro que ele está falando aqui de ossos humanos e tal, a carne humana, mas entenda, no reino de Deus, estou fazendo um trocadilho para você entender. Primeiro vem o osso, para depois vir a carne. No nosso reino é diferente. Por exemplo, você vai comer lá um frango. Agora eu estou trazendo aqui um trocadilho para você entender a palavra. Aqui está falando de osso humano, mas eu quero que você entenda, por isso eu estou trazendo assim. Por exemplo, você vai comer um frango lá. Aí você come uma coxa, por exemplo, a coxa do frango. Comeu a carne que tinha toda, né? Tem aqueles que deixam o osso bem lisinho, tem? Tem. Eu lembro de uma menininha que ela falava assim, pastor, deixa o osso bem lisinho mesmo. O que você faz com o osso depois? Você come o osso? Come ou não come? Não. O osso você joga fora. Primeiro você come a carne, depois vem o osso. Então, primeiro a carne, depois o osso. É sempre assim no nosso reino. No nosso mundo é assim. Primeiro você come a carne, saboreia a carne, depois o osso você joga fora. Você não vai querer o osso. Então, primeiro você come a carne. É sempre assim. Primeiro a carne, depois o osso. Mas você viu aqui o contrário. O texto começa dizendo que primeiro veio o osso e depois, em volta desses ossos, se formaram as carnes ali. O reino de Deus é diferente, o osso vem primeiro. O que é o osso? Dureza. Antes de experimentar a facilidade, antes de experimentar a bênção, você tem que experimentar a dureza, a dificuldade. Antes de você comer a carne, você vai ter que provar o quê? O osso. O osso é duro, né? Tem gente que quer comer a carne primeiro, o osso depois. Irmão, o osso vem primeiro. Diga assim, no reino de Deus, o osso vem primeiro. Já ouviu a expressão osso duro de roer? Primeiro você vai ter o osso. Deus dá o osso primeiro para você. Como deu primeiro o osso para o profeta. O profeta não recebeu carne, recebeu osso. E depois veio a carne. E Deus faz o mesmo comigo e com você. Ele dá o osso primeiro. O osso é a situação difícil, irmão. Se você vê hoje alguém, por exemplo, andando num carro bonito, poxa, que camarada andar num carro bonito, hein? Caiu do céu aquilo ali para ele. Nasceu em berço esplêndido. Você não sabe a quantidade de carro que ele já empurrou na vida, não? Quem é que já empurrou carro aqui? Já empurrou? Hoje você está num bonitinho, né? Alguém vai olhar assim e falar, que carro bonito, está comendo filé, o carro dele é filé, mas não sabe os ossos que você já roeu por aí afora. Hoje as pessoas veem alguém com uma empresa grande, mas não sabe que o camarada no início lá, vendendo de porta em porta, apertado, lutando. Primeiro vem o quê, irmãos? O osso. Segura o osso que Deus está dando para você. Pastor, Deus dá osso? Dá. Tudo começa com o osso. O reino de Deus é o contrário. A gente chega querendo, sabe, começar por cima. A gente quer começar lá do alto. Eu lembro de um rapaz que ele chegou para trabalhar numa empresa que eu trabalhei, veio todo bonitinho, aquela coisa toda, meio-dia foi embora. Não voltou mais. Mas por que não voltou? Porque ele achou que ia começar lá em cima, já no escritório, trabalhando como gerente lá em cima. O cara... Aí deram uma função para ele lá embaixo e foi embora, falou, não quer não. Mas não é de baixo que a gente começa? Primeiro o osso, primeiro a dureza, primeiro a situação difícil. Ninguém começa de cima, irmão. Quando você vê alguém bem sucedido, você não sabe o que ele passou para chegar lá. Você vê o José, por exemplo, chegar a ser governador na terra do Egito, mas olha lá o que ele passou, foi vendido pelos seus irmãos, passou pela prisão, tanta coisa, mas chegou. Fala assim para o seu irmão, você está disposto a receber o osso primeiro? Talvez alguém já está até desanimando, né? Ah, pastor, já desanimei, já desisti já. É porque você não é um campeão, se já está desistindo é porque não é um campeão. Porque com o campeão é assim que Deus faz, irmãos. Para você valorizar quando a carne vier, o filé vai vir em nome de Jesus. A picanha vai vir, amém ou não amém? A bênção vai vir em nome de Jesus. Mas primeiro vem o osso. A gente precisa entender isso. Todo mundo quer começar de cima. Todos provaram o osso. Isso
naquilo que é espiritual, naquilo que é material, em tudo. Você vai orar um pastor, o pastor está lá, mas você não sabe que o pastor passou para chegar até ele ser o pastor. As fases que ele teve até chegar no ministério. O pastor Paulo é um pastor estadual, mas você sabe o que um pastor estadual passa até chegar a ser um pastor estadual? Eu digo assim, as pessoas às vezes elas olham as nossas conquistas, mas não olham as nossas cicatrizes. Tem gente que quer a sua coroa, mas não quer a sua cicatriz. Não quer as marcas que você tem, não quer passar pelo que você passou. E o interessante, irmãos, é que às vezes a conquista é boa, mas mais gostoso do que a conquista é o trajeto até você chegar lá. Mais gostoso às vezes do que o chegar é aquilo que você passa para chegar. Você chegou, glória a Deus que você chegou, mas o caminho até você chegar lá, isso é que vai fazer a diferença na sua vida, é isso que vai firmar você. É isso que vai fazer você valorizar a sua bênção. A viagem é gostosa, o trajeto é gostoso também, é importante também. Então, primeiro, Deus dá a ele os ossos, para depois dar a carne, vai ser assim conosco também. Mas a carne vem, amém, Jesus? A bênção vem, e vai ser bonita a tua bênção em nome de Jesus. Então, segure os ossos. Pastor, osso eu não quero não. Eu queria já a carne pronta, queria a bênção pronta. Deus às vezes vai dar só a semente. E aí você vai cultivando até a bênção chegar. Irmão, todo mundo começa por baixo e passa pela dureza, irmão. Tem pessoas aí bem-sucedidas que você não sabe que eles passaram para chegar lá. Pensaram em desistir, quebraram tantas vezes, fracassaram muitas vezes, mas chegaram. Porque primeiro tem que vir o osso, senão você não vai valorizar. Se te der logo a carne, você não valoriza. Esses dias eu estava pregando aqui, eu estava falando da multiplicação dos pães. Jesus partiu o pão e foi dando um pedacinho para cada um. A bênção de Deus vem aos pedaços. Cada dia Deus te dá um pedacinho. Porque se Deus te der o pão inteiro, tu sai da igreja. Se Deus te der o peixe inteiro, tu vai embora. Tem gente que não tem estrutura para aguentar um pão inteiro. Então Ele vai dando aos pedacinhos, um pedacinho a cada dia, até que o pão vai estar inteiro na tua mão. Confia que Deus é o dono do pão. Ele é o pão. Ele é o próprio pão. Mas Ele vai dar a bênção em pedacinhos. Não vai dar o pão inteiro. Ele conhece teu coração. Como diz o ditado, não pode dar asa para a cobra, né? A vez dá tudo para você, você some, você para, você desiste, perde a bênção. Então primeiro vem os ossos. Depois vem a carne. Amém ou não amém? Agora você precisa entender que os ossos também são importantes. Por que Deus faz assim? Porque os ossos também são importantes. Agora falando aqui de comida mesmo. Ninguém come osso, né? Mas os ossos têm algo importante neles. Não tem? O que tem dentro do osso? O tutano, né? E o que o tutano faz quando a gente come ele? Fica forte, não fica? Então os ossos, irmãos, são as dificuldades que a gente passa até que a carne venha, até que a bênção chegue. As dificuldades que a gente passa é que vão nos fazer ficar fortes para valorizar a bênção de Deus. As dificuldades são necessárias, os ossos são necessários, primeiro os ossos, mas a carne virá em seguida. Mas os ossos, as dificuldades, têm dentro delas a bênção que você precisa para se fortalecer. Não despreze os ossos, não jogue fora os ossos, porque dentro desse osso tem a bênção para você. Dentro desse osso tem fortalecimento para você. Dentro dessa experiência dura, tem lições preciosas que você precisa aprender. Pastor, eu não queria esse osso não. Então você vai ficar sempre aquele crente xoxo, sem experiência com Deus, crente cru, fraco, mole. Porque é dentro dos ossos é que está o fortalecimento. Por trás dessa dificuldade toda tem uma bênção que você não é capaz de imaginar. Como disse Kenneth Hagin em um dos seus livros, uma frase que eu gosto muito dele, ele diz que os problemas são oportunidades que Deus dá para a gente rir na cara do diabo lá na frente. Como é que você está enxergando as dificuldades? Como é que você está enxergando os ossos? Dentro do osso tem o tutano. Por dentro dessa dificuldade, desse osso duro que você está vivendo esses dias, por trás disso tudo, tem uma bênção de fortalecimento para você. Você vai ficar muito mais forte quando passar por isso daí, em nome de Jesus.
Até a natureza nos mostra isso. Eu gosto muito de documentário de vida selvagem. A lei de Moisés fala de uma ave. Tem um texto que fala das aves da lei. Aí Moisés vai citando essas aves, pelo menos 20 aves da lei. Um dia, se Deus permitir, a gente fala delas. Porque tudo na Bíblia dá estudo, tudo tem mensagem, né? Tem uma ave lá que Moisés cita, o nome dela é quebrantoso. Quebrantoso. É um tipo de abutre. Ele parece um gavião, mas não é um abutre. Uma espécie de urubu, mas não é como o urubu que a gente vê por aí, não. Ele é bonito, bonitão. É um abutre. Quebrantoso. Por que quebrantoso? O próprio nome já está de dar uma ideia para você. Ele quebra osso. Quebrantoso, osso quebrado, né? Quebra osso. Morre lá uma gazela. Ele deixa todo mundo comer. Vai um lá e come a carne toda, tal. Vai lá os necrófagos para roerem os ossos, para tirar tudo mesmo, para não ficar nada, o osso fica lá limpinho. Depois que todo mundo comeu, aí o quebrantoso vai. Ele pega o osso para ele. E ele leva o osso, irmão, numa altura muito grande, lá em cima. E lá em cima ele solta o osso. Por isso o quebrantoso, ele quebra o osso. Ele não tem força para quebrar, ele leva lá no alto e ele solta, em cima de uma pedra. Aí o osso bate lá embaixo. Às vezes ele tenta várias vezes, até que aquele osso se parta. E quando se parte, aí ele vai e come. Ele sabe a força que tem dentro do osso, ele sabe o que tem dentro do osso. Ninguém quer o osso, irmão. O osso fica lá abandonado, ele vai, esperto, pega para ele, leva lá no alto, solta, aquilo bate na pedra, se parte, e ele então vai comendo aqueles pedaços de ossos, comendo o tutano que está ali dentro. É uma ave bonita, forte toda a vida. Todo mundo despreza o osso. Ele não desprezou. Não despreze os ossos. Amém, meus irmãos? Eu sei que você quer a carne, eu sei que você quer a bênção, eu sei que você quer a vitória, mas não despreze as dificuldades que vêm antes da vitória, porque são elas que vão fortalecer você e ensinar você a valorizar quando a bênção chegar. Tem que ter os ossos. Um grande músico hoje é um grande músico porque treinou bastante. Primeiro ele teve que provar o osso, passar as dificuldades dele para chegar onde chegou. Todo mundo, irmão. Ninguém nasceu com a bênção na mão. A bênção não nasce pronta. Primeiro tem que ter o osso. E aquele que não experimenta o osso, você vai ver muita gente que pega a coisa pronta. Às vezes é um pai que dá a empresa para o filho, sem o filho estar preparado. Daí a pouco o que acontece com a empresa? Desanda. Ele não vai valorizar igual o pai valorizou, porque o pai é que criou o negócio. Se o pai não colocar dentro dele aquele senso de valorização, se ele não tiver isso dentro dele, ele simplesmente vai entregar de bandeja a coisa. O pai é que sabe o valor que tem, porque foi o pai que fundou, não é? O pai sabe o osso que ele roeu lá. Então, pega essa palavra hoje e guarda no coração. Antes da carne vem os ossos. Não despreze os ossos. Não despreze as dificuldades. O salmista ele chega a dizer assim: foi-me bom ter passado pela aflição, para que aprendesse os teus decretos. Foi bom eu passar. Ninguém aqui é masoquista, ninguém aqui gosta de sofrer, mas é necessário passar pelos ossos também, para você valorizar quando a carne vier. Amém, meus irmãos? E a carne vai vir, quando a bênção vier, você vai falar glória a Deus por isso. Você não vai se desviar, você não vai se afastar, porque você vai ter uma estrutura muito forte. É engraçado que parece que a gente vai pregando, a gente vai falando as mesmas coisas. Um tempo atrás eu estava falando sobre uma árvore grande, lembra? A árvore, se você vê uma árvore grande, ela tem que ser maior ainda para dentro da terra, senão ela não aguenta, ela não vai ter estrutura para aguentar aquilo ali tudo. Então, quando você vê uma árvore gigantesca, você sabe, poxa, aqui para baixo a raiz dela é maior ainda, tem que ser 5 vezes maior do que ela é para cima. Você não vê, mas tem que ser, senão ela não aguenta a estrutura toda ali. Então, antes de vir a carne, tem que ser os ossos. Os ossos são a nossa estrutura. Lembre-se, por dentro dos ossos tem o tutano. Por trás dessa dificuldade que você está passando aí, tem uma bênção de Deus aí que vai fazer de você muito forte, em nome de Jesus. Tem uma experiência com Deus que você vai amar a Deus ainda mais depois que você passar por ela. Você vai crescer ainda mais depois que você passar. Você precisa passar por esses ossos aí. Não despreze. Se você chega na carne primeiro, você vai crescer sem estrutura.
Deixa Deus dar essa estrutura boa para você, em nome de Jesus. Diga glória a Deus. O profeta não recusou os ossos. Ele podia ter dito: Deus, eu não quero isso não. Primeiro vieram os ossos, depois a carne. No mundo espiritual é assim. Receba os ossos em nome de Jesus. Amém, Jesus? E profetiza sobre os ossos. Em vez de você dizer assim: isso aqui não tem jeito, isso aqui não tem solução, começa a declarar: não, tem jeito sim. Tem solução sim. Ao invés de você dizer: meu marido nunca vai vir na igreja, você diz: não, essa poltrona aqui é dele. Toda vez que você vier na igreja, você toca na poltrona e fala assim: um dia meu marido vai sentar aqui, essa poltrona está reservada para ele, meu filho vai sentar aqui, essa poltrona aqui está reservada já. Em vez de declarar: você nunca vai casar, você fala: não, eu vou casar sim, meu casamento vai ser lindo, vai ser extraordinário, vai ser bonito demais, do jeito que eu sempre sonhei. Ao invés de declarar que você nunca vai ser mãe, não, eu vou ser mãe sim. E já pode até falar o nome, já coloca até o nome vai ser esse, assim, 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 assim. Começa a profetizar, meu irmão. Profetize sobre os ossos, e a carne virá. A bênção virá e vai ser completa em nome de Jesus. Assim como o texto mostrou, vai ser comigo, vai ser com você, em nome de Jesus. Não despreze os ossos, por trás deles tem uma bênção para você e para mim, em nome de Jesus. Por dentro dele, por dentro do osso, tem o tutano. Você vai ficar fortão para a glória de Deus. Diga a glória a Deus. Você vai ser um crente melhor, um crente mais forte, um cristão mais forte para a glória de Deus, em nome de Jesus. E você vai poder dizer como o salmista disse: foi-me bom ter passado pela aflição, para que aprendesse os teus decretos. Lá na frente você vai dizer: foi bom passar. Eu já contei para você uma situação que eu passei, onde no sábado à noite eu tive que comprar pão com moeda de 1 centavo. Eu estava trabalhando, só que meu salário atrasava, o pessoal pagava atrasado, enfim, era 2 meses para receber um. Sabe o que é no sábado à noite você querer lanchar e você só ter 60 moedas de 1 centavo para você comprar o lanche? E eu fui comprar o lanche. Me lembro como se fosse hoje. O rapaz da padaria olhava para as moedas e olhava para a minha cara assim. Quase que ele me deu o pão de graça. Ou deve ter pensado assim: um chefe de família comprando pão com moeda de 1 centavo no sábado. Eu subi com aquele pão para minha casa pensando assim: Deus, eu tenho mesmo que passar por isso? Eu preciso mesmo passar por isso? Sou fiel a Deus, mano. Estava fiel direitinho, estava errado com Deus não. Dizimista, fiel, direitinho. Falei, pô, chegando em casa eu fui ler o livro e a frase que eu citei para você agora há pouco, o Kenneth Hagin soltou essa, né? Problemas são oportunidades que Deus dá para você rir na cara do diabo lá na frente. Era tudo que eu precisava ouvir. Falei, então eu estou tendo a oportunidade de rir na cara do diabo. Ou seja, eu entendi aqueles ossos que estavam na minha mão. Deu para você entender? Eu estava diante do vale de ossos secos, mas eu não desprezei os ossos. Falei, então tá bom. O tempo passou e Deus me deu vitória. Aliás, eu cheguei em casa e falei, Cristina, já que Deus está dando oportunidade para rir na cara do diabo, então olha, vai chegar o dia em que a gente vai rir na cara do diabo. Hoje eu estou passando isso daqui. Estou comprando pão com moeda de 1 centavo. Mas vai chegar o dia que a gente vai rir. Nós vamos rir na cara do bicho. O tempo passou, irmão, Deus mudou aquela situação, mas mudou completamente. Mudou tudo. Recebi uma bênção, ganhei a causa na justiça. Enfim, tudo abençoado, geladeira cheia. Eu tinha vendido um carro, comprei outro. Aí eu lembrei do que eu tinha falado. Falei, Cristina, lembra que a gente disse que ia rir na cara do diabo? Pois é, hoje é o dia de rir na cara do diabo. Aí num sábado de noite nós começamos a rir dentro de casa, irmão. Parecia 2 doidinhos. Quem passasse ia falar assim, 2 maluquinhos rindo ali dentro de casa. Mas eu ria. Falei, hoje eu estou rindo na cara do capeta. Fui lá na garagem, abri o carro, aí Satanás, e ria na cara dele. Abri a geladeira, aí Satanás, ria na cara dele. Aí passado um tempo, Deus me deu a oportunidade de ir a Brasília. Eu nunca tinha voado de avião, foi a primeira vez para Brasília. E dentro do avião eu lembrei das moedas de 1 centavo. Aí eu pensei, puxa vida, ontem, comprando pão com moeda de 1 centavo, hoje Deus me deu a oportunidade de voar, estou voando hoje. As lágrimas desciam, eu chorava dentro do avião, eu falava assim, eu lembrei das moedas de 1 centavo. Ou seja, primeiro veio o osso, mas a carne veio também, diga glória a Deus. Fala para o seu irmão, a carne vai chegar, fala para ele. Fala para ele o churrasco. Quem gosta do churrasco? Pernambucano gosta de churrasco também, igual o carioca? Gosta?
A carne vai chegar em nome de Jesus. Não despreze os ossos, não despreze a dificuldade. Dentro dela tem o tutano. Tem uma experiência que vai fazer de você muito forte em nome de Jesus. Vai fazer de você inabalável, vai fazer de você um campeão em nome de Jesus. Dê um aplauso para a palavra de Deus.